Boa noite, eu sou a Lucy Lisboa, professora e terapeuta. Estou hoje retornando às lives, de maneira de surpresa, porque realmente eu estava vendo como é que iria lidar com a rotina para poder vir aqui. E aí eu vou aguardando mais pessoas chegando. Já deixo muito claro, que eu vou falar hoje sobre um tema muito importante, que é como evitar preocupações e começar a viver. É um tema que eu estou lendo e aí eu decidi compartilhar. Primeiro eu quero mostrar um pouquinho o livro que vai dar base, esse livro aqui. E a partir desse momento, eu peço para vocês, se vocês quiserem e acharem que essa live vai ser importante para outras pessoas, pega esse aviãozinho e encaminha essa live, certo? Como eu falei no início, eu sou a Lucy Lisboa, sou professora e terapeuta. O meu dia a dia aqui no Instagram realmente é trazer conteúdo sobre o autoconhecimento, então aquilo que eu venho vivenciando eu vou trazendo. Eu só queria confirmar se vocês estão me ouvindo perfeitamente. E aí, hoje eu quero trazer um pouco do que eu vivencio, tanto no autoconhecimento, no meu processo, como também em atendimentos. E por aí vai. A conversa hoje é sobre preocupações, o quanto realmente você tem vivido a sua vida e o quanto você está deixando a sua vida passar. E aí, quando eu digo deixando a sua vida passar, isso significa que você não está vivenciando, você está preso em preocupações. E essas preocupações, elas vão te deixando preso, seja no passado, preso ao que já lhe aconteceu, ou no futuro, aquele medo do que está por vir, certo? E aí, boa noite a todos. A ideia aqui é primeiro falar um pouquinho sobre esse tema, depois trazer um exercício. Então, no finalzinho eu vou trazer um exercício que vai falar um pouco de como lidar com as preocupações do nosso dia a dia. E finaliza a conversa sempre com algumas perguntas. Então, eu peço para você que está assistindo, que deseja continuar a entender um pouco mais sobre esse tema, que pega papel e caneta para poder escrever tanto o exercício quanto as perguntas que vão vir no final, E aí, para começar, eu quero perguntar para você se você sabe separar o que está sob o seu controle e o que não está. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica muito apegado a resolver as coisas do mundo, a dar conta de tudo, e a gente acaba não fazendo nada por nós. E aí, muitas vezes, a gente quer resolver o que está fora, o que está além do nosso poder, e aí não dá. Por exemplo, se você hoje recebe um diagnóstico de uma doença, você não pode ir resolver essa questão da doença de imediato, está fora. Mas a forma como você vai lidar, isso sim está sob o seu controle. Paralelo a isso, eu também chamo a atenção se você está em algum momento naquelas guerras fora do que deveria ser, por exemplo. Como é que eu posso dizer, mais ou menos? Existem guerras que são para ser guerreadas e guerras que são para ser evitadas. E quando a gente fica em guerras que seriam para ser evitadas, usando da nossa energia, do nosso foco, a gente acaba perdendo a energia para viver. Boa noite, bem-vindo. E aí, o que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente definir o que é meu, o que é do outro, o que está sob o meu controle, o que não está, o que vale a pena eu lutar e o que vale a pena eu ignorar. Existem algumas coisas que a gente vê como um problema e aí quando a gente foca, parece que o problema fica assim, na nossa frente. A gente não consegue ver nada ao nosso redor. A gente não consegue ver quem está ao nosso redor, a gente não consegue ver nem a solução. E aí quando a gente se afasta do problema, que a gente começa a olhar de fora, a gente consegue entender que aquilo nem era um problema. E automaticamente soluciona. E aí eu costumo dizer que aquilo que a gente dá atenção cresce. E aquilo que a gente desvia o nosso foco, ele diminui. Então, que tal a gente começar a dar atenção para aquilo que são os nossos sonhos, os nossos projetos, e desfocar a nossa atenção das preocupações e dos medos? O que vai acontecer? Vai acontecer que quando a gente desfoca dos nossos problemas,
automaticamente eles vão diminuindo. E eles diminuem ao ponto de nem existirem mais, certo? E aí é importante também nesse ponto você saber o que é que merece a sua reação e o que não merece. Muitas vezes a gente recebe críticas absurdas, que a gente sabe que não tem nada a ver conosco, e a gente perde tempo justificando. Isso é um exemplo de algo que não merece a nossa reação. Ah, mas eu quero provar que eu não sou isso. Seja através do seu exemplo. Deixe com que a outra pessoa, por si só, a mentira, o que ela criou, ela vai morrer. E aí é o quê? É aquele afastamento, é aquela ideia. Eu não controlo o que o outro fala de mim, mas eu controlo e muito o como eu vou reagir ao que o outro fala. E isso é muito importante, porque muitas pessoas mantêm a gente como marionetes na chantagem emocional e em outras formas, através disso, controlando as nossas reações. Porque sabe que a gente reage ao que está fora do nosso controle e aquilo perde e a gente vai diluindo, a nossa energia vai acabando. Quando a gente percebe, a gente passou um dia que a gente não fez nada, mas a gente não tem energia para mais de nada, a não ser deitar. E muitas vezes a gente nem consegue dormir bem. Por quê? Porque o nosso foco ficou a todo tempo em uma guerra que não merecia ser guerreada. O nosso foco ficou muito em algo que não havia como a gente controlar. Então, o primeiro ponto é isso. Separe o que pode ser controlado por você e o que não. O que não pode ser controlado, você deixa para que a lei do universo por si só reaja, entendeu? Por quê? Porque o universo ele é perfeito. Se você planta batata, você colhe batata. Aí você pode dizer, mas muitas vezes eu não vejo as pessoas colhendo. E você não precisa ver o outro colhendo o mal que te fez. Boa noite, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Você só precisa ver o que você tem para colher, porque aí você vai avaliar o seu plantio. Porque muitas vezes a gente perde o foco só olhando o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo, o que o outro recebeu ou deixou de receber. E você? Para avaliar o que você tem recebido da vida. Porque com base no que você tem recebido da vida, você está vendo o que você está plantando. E aí, se for algo que você não está gostando, faz o seguinte: recomeça seu plantio. Começa a fazer pequenos atos. Ah, mas eu quero mudar, eu não sei por onde, Lucy. Pequenos atos. Primeiro, quando você decidir mudar por pequenos atos, você vai sentir dor. Só que é uma dor boa. O que existe? Boa noite, Maxwell. O que existe? O que existe é o seguinte: existe a dor do você estar no lugar errado. É aquela dor que te incomoda, mas você continua ali. E existe a dor da mudança. Boa noite, sejam bem-vindos a quem está entrando. E aí, o que é essa dor da mudança? É aquela, por exemplo, até então eu estava adaptada a comer doce. Hoje eu decidi, por questão de saúde, questão minha mesmo, reduzir o doce. E aí dói ver um pedaço de bolo maravilhoso eu não poder comer, ou comer menos. De início vai doer, daqui a pouco vai se tornar um hábito, uma disciplina. Por quê? Porque eu não vou mais ter que me restringir. Já vai ser comum não querer comer aquilo, ou comer pouco. E aí já vai para a disciplina que se torna um hábito. E depois se torna prazeroso você se alimentar bem. Isso eu tô falando no exemplo de comer, mas eu tô falando isso vai para vários pontos. Vai para atividade física, vai para relacionamentos. Dói quando você tem que romper com ambientes que não te fazem bem, que não te levam para cima. Ambiente de fofoca, ambiente de inveja, ambientes onde as pessoas te diminuem. Porque no início, quando você rompe com esse ambiente, um relacionamento abusivo, seja o que for, parece que dói. Por quê? Porque a gente foca muito no que tá faltando, no bom. Esquece que a gente sai daquele ambiente com um monte de coisa ruim. Só que essa dor, depois de um tempo, você vai entendendo que ela foi necessária. Não é a dor do estar no lugar errado, é a dor da mudança. E aí depois dessa dor, você vai para a disciplina. E daqui a pouco se torna comum que seus relacionamentos sejam saudáveis. Por quê? Porque você vai escolher bem. Porque a partir de agora você não vai escolher as pessoas, no modo geral, pela carência. Você vai escolher as pessoas por estar bem e querer que essas pessoas também te façam bem, certo?
Aí, voltando ao tema das preocupações, o segundo ponto é chamar a atenção do seguinte, perguntar onde você está vivendo. Se você está preso no passado, com seus traumas e medos, simplesmente olhando para o passado, vivendo hoje o presente olhando, vai acontecer de novo. Aquilo que aconteceu comigo vai acontecer de novo. Isso vai me machucar. Isso vai dar errado. Deixa eu te dizer, se você ficar nesse pensamento, vai dar errado. Não porque teria que acontecer de novo, mas porque você vai criar mecanismo para aquilo se repetir. Então, enterra o passado. Deixa o passado com seus mortos lá atrás. Não carrega um defunto nas costas, é muito pesado. É algo que faz com que você não ande. A vida é movimento. Se você vem carregando defuntos nas costas, que é o seu passado, suas dores, você não consegue se movimentar. Então, sua vida fica estagnada e você começa a reviver todo aquele cenário. Um outro problema é se você estiver vivendo pro futuro, idealizando o futuro, gente, com medo do futuro, pensando no futuro. E eu te digo, talvez o futuro não chegue. Eu te garanto que o hoje é o tempo que você tem. E aí, vai passar a sua vida e daqui a pouco você vai entender que não viveu? Eis um problema. O passado é como um retrovisor. O futuro, ele não aconteceu. Aí você vai me perguntar, então, Lucy, eu não vou me preparar para o futuro? Vai. Agora, sabe como é que se prepara para o futuro? Não é com medo dele. É fazendo o melhor hoje. Ou seja, se você tem o seu melhor, se você está dando o seu melhor, você está preparando o seu futuro. Se você chega para mim e diz assim, Lucy, no meu futuro, eu quero ter uma vida mais saudável. Você vai começar quando? Amanhã ou hoje? A se alimentar melhor, dormir mais, comer melhor. A fazer terapia, a fazer cursos de autoconhecimento, a fazer boas leituras. É hoje. Então, se você está dizendo não, justificando, eu penso muito no meu futuro, porque eu quero um futuro melhor, se você só está pensando no seu futuro, você não está plantando nada. Então, é o seguinte, se você pensa no seu futuro, se você quer um futuro melhor, você vai começar hoje, que é o dia que você tem. Não por acaso, é o tempo presente. É aquilo que você tem, é a vida que foi te dada. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, se você não estiver focado na sua vida e sim olhando para a do outro, a sua vida não vai andar. Se você parou para ficar olhando o palco do outro e esqueceu e comparando com seus bastidores, sua vida vai ser péssima, pode ter certeza, na sua análise. Como é que é isso? Por exemplo, se você foca, olhar para mim hoje, tô aqui, tô dando uma live, tô bem, trabalhei, vocês não sabem o que eu passei durante o meu dia, vocês não sabem os sentimentos internos que eu passei, qual foi o problema que eu passei, entende? E aí você fica e compara. Vixe, mas ela tá bem, ela tá dando essa live, ela tá fazendo isso. Sabe o que você tá fazendo? Você tá comparando o bastidor da sua vida, seus problemas, o seu dia a dia, com o meu palco, que é um tempo estreito e pequeno, que não mostra a minha realidade como um todo. Porque cada um sabe o sabor e o dissabor de ser você mesmo. Então, pare de olhar para o outro. Ah, mas Lucy, eu olho para fulano, eu vejo fulano tá tão no alto. Tudo bem, quer ir lá pro alto com fulano? Procure entender qual caminho ele seguiu, sem inveja e sem comparação. Primeiro, a inveja, ela lhe atrasa. A inveja, ela mostra para o universo o seguinte, eu acho que ele não é capaz, que ele não merece, e automaticamente, quando eu digo que você não merece, eu estou dizendo que eu também não mereço, certo? Então, a inveja, ela lhe trava. A comparação, ela também te para. Por quê? Porque você vai olhar para a pessoa já com a vida pronta, entre aspas, e não vai entender o que ela passou. Se você vê hoje um relacionamento bom, você não sabe quais foram os processos que essas pessoas tiveram que vivenciar para estar hoje num bom entendimento entre elas. Tudo é construção. O problema é que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a gente criou a ideia de que é tudo instantâneo, é tudo miojo, nesse miojo. Você come, você bota 3 minutos, está pronto. Não é, tudo é uma construção, todo o processo. Então, é importante que você se atenha a isso. Então, para de comparar, não trabalhe com a inveja.
Agora, trabalhe sim com admiração. Pegue pessoas que você admira, no âmbito que você quer mudar, e pegue elas como exemplo. Exemplo a ser seguido. Vá conhecer. Olha, não tem coisa melhor do que você ler a biografia de alguém. Porque você entende qual foi todo um processo que aquela pessoa vivenciou. E aí você entende que aquela pessoa que está lá no pedestal que você colocou, que você admira, ela passou por muitos obstáculos para estar lá e continua passando. Só que são diferentes. Então é muito importante que a gente pare de se comparar e comece a admirar. Admirar conhecendo, certo? E aí, um outro ponto que o tema principal é a preocupação, que eu trago para vocês é que vocês entendam o seguinte: a cada dia a sua dor, a cada dia a sua tarefa. Não adianta eu hoje, se eu chego para você e digo assim, tem uma escada bem íngreme, bem difícil de subir, e digo assim, suba. Você vai subir olhando lá para cima, para o ponto de chegada, ou degrau por degrau. É uma escada desconhecida, é uma escada que pode escorregar, você pode errar o degrau. Se você subir olhando lá para cima, você possivelmente vai cair e voltar para o ponto de início ainda muito machucado. Bem assim é a vida. Se você não vai degrau por degrau, se você passa por cima de tudo, há uma grande probabilidade de dar muito errado. Isso eu falo em tudo. Por exemplo, os relacionamentos. Aquele ponto, se você não conhece a pessoa, claro, vocês vão dizer, 10 anos não dá para conhecer alguém, 1 ano não dá para conhecer alguém, tudo bem. Mas é muito importante, se você conhecer, quais são os valores que aquela pessoa tem, quais são os sonhos que aquela pessoa tem e se casam com os seus sonhos e com os seus valores. E ver como é aquela pessoa, principalmente nos momentos de atrito, quando ela está com problemas. Aí você identifica quem é aquela pessoa, assim como quem está do seu lado. Como é que vai reagir? Porque na alegria, na lua de mel, tudo é maravilhoso. Mas e na hora que aperta? O problema é que muitas vezes a gente avança a relação sem passar por essas fases, sem ver o outro reagindo a uma frustração, sem ver o outro vendo como é que ele reage quando você está frustrado. Entendeu? Então, toda essa rapidez que a gente quer do universo é uma fuga. É fuga de se conhecer, é fuga de conhecer o outro, é fuga de trabalhar a si, certo? E aí é importante, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, um dia de cada vez, uma tarefa de cada vez. Isso pro dia a dia. Quantas pessoas se sobrecarregam de tarefas e no final ela não consegue nem lembrar. Se eu perguntar aqui para uma pessoa que é sobrecarregada de tarefa, o que você almoçou hoje, meio-dia? Possivelmente ela não vai lembrar, ela vai demorar. Porque ela não comeu, ela engoliu o alimento, ela não sentiu o sabor. E aí eu te pergunto, a vida é isso? Você viver correndo, não usufruir de nada, não sentir sabores, cheiros, toque? É muito importante a gente refletir sobre isso, certo? E lembre o seguinte, olha, este dia de hoje não vai amanhecer novamente, de forma alguma. Ele é o seu dia. O dia de amanhã, se amanhã a gente acordar com vida, é o dia que não vai voltar atrás. Então faça valer deixando o passado no seu devido lugar, enterradinho, guardado, somente como referência, se for necessário. Deixe o futuro, se prepare para o futuro, beleza, mas se prepare fazendo o seu melhor hoje. Não adianta dizer, eu tô aqui, eu não consigo viver o hoje, que eu tô preocupado com amanhã. Aí eu te pergunto, você tá se preparando para amanhã? Porque se você chegar para mim e dizer assim, tô preocupado com o vestibular, com o Enem. Aí eu digo, beleza, tudo bem, você está preocupado. Mas você tá se preparando? Porque não adianta ficar preocupado e não se preparar. Entende? E aí, eu venho, como eu disse, pro finalzinho da live para falar de 3 dicas e 2 perguntas. Aí, quem estiver e desejar, pode pegar caderno e caneta pra gente anotar tanto as perguntas quanto as dicas. As perguntas eu indico a vocês, depois da live, ir lá e escrever e refletir, mas é ser sincero com você, certo? A primeira pergunta é, você tem tendência de adiar viver o presente
e se preocupar com o futuro? Sabe aquela pessoa que ela tá aqui, vamos tomar um café? Bora. Aí fica no café pensando, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que viver isso. E o hoje? A minha pergunta, o que você tá fazendo no hoje? Você tá usufruindo do seu hoje? E aí, se você responder sim, eu tenho uma tendência de adiar, de viver no presente pensando no futuro, então comece a se reavaliar. Como é que você pode começar a viver hoje? Quando você perceber que você está perdido, com a mente a mil, respira, tá? Para um pouco e pensa e sente aquilo que está acontecendo. Olha ao seu redor. A gente entra em lugares e não consegue ver as cores que estão nos lugares. A gente está comendo algo, bebendo e engolindo, não sente sabor. A gente está em um lugar e não percebe como o nosso corpo está. Você está se sentindo mal, não sabe nem onde, qual parte do corpo você está sentindo um incômodo, porque você não para sentir. Segunda pergunta. Às vezes você torna o seu presente amargo ao se arrepender do passado, mesmo por ciclos já encerrados. Sabe aquela pessoa que às vezes está vivendo algo muito bom, mas aí para e diz, poxa, no meu passado eu vivi isso, foi tão ruim, foi tão amargo, e aí se prende àquele passado e estraga o momento presente. Se você é essa pessoa, comece a trabalhar bem o seu passado, a se despedir, a honrar. Não é dizer que não aconteceu não, gente, aconteceu. E foi o que tinha que ter sido. Foi as nossas escolhas. Foi a melhor escolha naquele momento. Por exemplo, não adianta você se arrepender de ter entrado em tal empresa ou de ter entrado em tal relacionamento há 5 anos atrás. Por quê? Porque naquele momento, com aquela cabeça, com aquele conhecimento, com aquele ambiente que você vivia, aquele era a única opção que a sua mente acreditava existir. E tudo bem, porque tudo que você passou ali transformou a sua mente hoje para dizer, isso aqui eu não quero mais para mim. Agora o problema é se você ficar vivendo um presente, olhando para os erros, para as dores do passado. Então a vida vai passar, as oportunidades irão passar e você depois vai voltar para o processo do arrependimento. E aí o arrependimento vai ser outro. Eu deixei de viver algo grande porque eu estava preso ao passado. E novamente você vai ficar preso ao passado. Então se as suas respostas forem sim para essas duas perguntas que eu te fiz, então comece a trabalhar dentro de você o autoconhecimento. E para finalizar, eu tenho uma dica, que é algo que você vai utilizar quando você estiver frente a um problema. Então são 3 dicas. Seja qual for o problema que aparecer na sua vida, você vai perguntar para si, o que de pior pode acontecer? Seja o problema que for. Vou dar um exemplo. Eu tô andando, meu carro tá enguiando e eu vou ter que parar aqui no acostamento. E aí você pode pensar, o que de pior pode me acontecer se eu parar aqui? O que de pior pode acontecer é que eu vou ficar aqui muito tempo esperando um socorro, um guincho, vai pra oficina, eu vou ter que pagar o guincho, se não tiver seguro, eu vou ter que pagar a oficina, etc, etc. Bom, pensei, pior que pode acontecer é isso. Beleza? E aí você começa e diz assim, beleza, agora eu vou me preparar para aceitar o pior e, se for preciso, eu vou aceitar o pior e vou trabalhar. E aí quando sua mente começa a dizer assim, beleza, o pior que pode acontecer é isso e a forma de solucionar vai ser assim, assim, assado. Pronto, o problema perde força. Porque o que de pior podia acontecer já está na sua mente. Você já sabe que se for preciso acontecer, você vai trabalhar dessa forma, automaticamente perde força. Porque o problema, ele vai perder força quando você diz assim, beleza, o que pior pode acontecer é isso, se isso acontecer eu vou agir assim, assim, assado e tá tudo bem. Perde força. Então, e quando o de pior pode acontecer, você não tem mais medo, automaticamente você tem tudo a ganhar. Quando você não tem mais medo de perder nada, automaticamente você tem tudo a ganhar.
Então, é esse processo. Então, só recapitulando, para quem entrou agora, para a gente deixar um pequeno resumo do que foi essa live, eu vim trabalhar sobre preocupações, né? A importância da gente fazer o seguinte, fechar as nossas portas para o passado e para o futuro. Mas como assim fechar as portas para o passado e o futuro, para quem chegou agora, né? Não ficar revivendo, remoendo o passado, porque ele simplesmente passou, aquilo que você vivenciou foi o melhor que você fez com o que você tinha para fazer. Então não se julga, é o melhor que tinha naquele momento. O futuro, não adianta você ficar esperando o futuro com ansiedade. Quer fazer um futuro melhor? Vai construir agora no presente. Como? Escolha, qual é o futuro que você quer? Eu quero plantar isso, de maneira isso e isso. Muito obrigada pelas palavras aqui nos comentários. E o que eu vou fazer se eu quero fazer isso? Eu vou mudar os meus hábitos. Através, primeiro, da dor. Lembra que quando a gente começa a mudar, vem a dor. Mas não é a dor do lugar errado, é a dor da mudança. E essa dor é positiva. Depois vem a disciplina, que é quando se torna já algo que você... Eu preciso e eu vou. Depois torna-se hábito, ou seja, você não tem mais a obrigação de fazer, você já faz porque é algo seu. E depois já entra nas suas crenças e se torna algo prazeroso. Então, você pode sim pensar no seu futuro, mas pensar no seu futuro considerando que ele é construído hoje. E aí, eu falei da importância, né, do dia de cada vez, um degrau de cada vez para subir a escada, de uma tarefa por vez, não se sobrecarregue, comece a respirar, parar e sentir o ambiente ao seu redor, sentir o que o seu corpo está dizendo, porque muitas vezes a gente sente tanta coisa e não deixa, a ponto de que a gente vai para uma urgência e descobre que está com uma crise de ansiedade. Quando o nosso corpo ele já gritou de N formas, socorro. Então, vamos dar prioridade à nossa saúde mental. Ela é muito importante. Não adianta ter o dinheiro do mundo todo, não adianta conquistar todos os seus sonhos se você internamente estiver mal. Sempre vai estar ruim para quem está mal por dentro. É um fato, certo? Eu trouxe para vocês também a importância da gente ter entusiasmo com tudo que a gente faz. Ah, mas eu estou num ambiente que hoje não me favorece. Faz o seguinte, dá o seu melhor, porque sempre que a gente dá o nosso melhor, o universo devolve. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Transborde o seu melhor no local que você estiver. Se você não receber de volta ali, você vai receber em outro local. Porque o universo ele sempre devolve, certo? Entenda que viva a sua vida sem se comparar. Não compare os seus bastidores com o palco do outro. O palco do outro também foi construído em cima de dores e desafios que você não está vendo. Se você quer fazer algo, quer olhar para o outro e quer entender, faz o seguinte, se inspira no outro, mas não se compara. Não queira andar, cada um tem um ritmo. Eu posso andar um pouco mais rápido, você um pouco mais devagar. O importante é aproveitar, sabe? Não seja aquela pessoa que está andando, vamos dizer, se a gente estivesse numa trilha de uma cachoeira, não seja aquela pessoa que vai somente olhando, eu quero chegar na cachoeira, e não olha ao redor. Porque você pode chegar na cachoeira, a cachoeira está seca, o rio está seco naquele momento. E aí? Se você for aquela pessoa que... Disseram que o áudio tá muito baixo. O Instagram tá muito bugado mesmo. Agradeço, mas realmente, quem tá com o áudio muito baixo, sai da live e volta. Quer dar uma melhorada, viu? Mas obrigada. E aí, voltando pra cachoeira, não seja aquela pessoa que vai pra uma trilha em busca de uma cachoeira ou de um rio, em busca somente do final, daquele ponto. Por quê? Porque você pode chegar lá e o rio tá seco. Você pode acontecer algum acidente e você nem chegar lá. Seja aquela pessoa que vai aproveitando o caminho, que veja, olha que flor bonita, olha que planta bonita, olha a borboleta, olha o canto do pássaro. E aí ela vai aproveitando o caminho. Se ela chegar lá e a cachoeira estiver vazia, ela aproveitou o caminho. Se ela não chegar lá, por algum motivo ela parar no meio do caminho,
ela aproveitou aquele caminho que foi dado de oportunidade para ela, certo? Então é isso. E aí, finalizei, né, com esses três exercícios, que é quando você estiver de frente a um problema, você vai perguntar para você o que de pior poderia acontecer. Aí você pensou, pior que poderia acontecer é isso. Agora vamos lá. E o que é que eu posso fazer se o pior acontecer? Aí você vai criar alternativas. Farei isso, farei isso, farei isso, farei aquilo. Beleza. Agora você olha para o problema e ele diminui de tamanho. Porque você sabe que se o pior acontecer, você já tem até saídas. Entendeu? Como a Agda tá falando aqui, fazer o caminho prazeroso, sim. Porque se a gente for esperar as grandes coisas para ser feliz, gente, a gente nunca vai ser feliz. Por quê? Porque quando as grandes coisas chegarem, a gente já vai estar tão cansado, a gente não vai conseguir nem aproveitar. Sabe as pessoas mais felizes? Elas aproveitam cada pedacinho. Uma pessoa que é feliz, quando ela decide, por exemplo, eu vou comprar um carro, ela não fica naquele foco, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Não. Ela vai ficar feliz quando juntar o dinheiro da entrada. Ela vai ficar feliz quando perceber que o nome dela é possível fazer o financiamento. Ela vai ficar feliz quando começar a olhar as cores e os modelos de carro. E aí ela vai ter uma felicidade tremenda quando pegar o carro. E vai saber dar valor. Por quê? Porque ela aproveitou cada pedacinho. Ela vai ser aquela pessoa que vai andar por uma avenida e vai dizer: eita, hoje eu tô com carro, ontem eu tava andando de ônibus e era difícil. Mas foi no andar de ônibus que eu conquistei o direito de hoje ter esse carro. E eu falo isso para todos os âmbitos, o carro é só um exemplo. Então faça o seu caminho prazeroso, viva a sua vida, por favor. Não deixe para viver a vida quando não tiver mais vida. Porque você vai estar perdendo o seu bem mais valioso, certo? E no mais, muito obrigada. Eu estou muito feliz de retornar às lives. Eu parei por um bom tempo porque eu estava com refluxo. Esse refluxo estava provocando muita tosse. Na última live, inclusive, eu tossi muito. Então, eu preferi dar esse tempo para mim. Senti muita falta, porque isso me reenergiza. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Tamires, muito obrigada por estar aqui sempre. Salete, tô usando os meus conselhos da Salete. E aí hoje a Salete me perguntou se os conselhos que eu dou no Instagram eu sigo. E aí eu disse pra ela que quando eu tô falando aqui, eu tô falando primeiro pra mim. É pra mim, eu quero seguir, entendeu? E é assim. O Rodrigo aqui, muito obrigada. Eu tenho o maior prazer em compartilhar o conhecimento. Muito obrigada por todo o carinho. E aí eu te digo, quando vocês ouvirem um vídeo meu, uma live, é porque eu estou estudando isso, é porque eu estou buscando pôr isso em prática na minha vida. E não é fácil, gente. Não é. E eu não digo isso para vocês entenderem. Vai devagar, vai um degrauzinho de cada vez. Mas é muito, agora eu posso dizer, é muito prazeroso quando a gente consegue transformar em hábito coisas boas para nossa vida. Porque não adianta se esperar que a sua vida se torne boa quando algo acontecer, quando alguém chegar, quando alguém fizer algo por você. Entende? Tem que ser algo seu. Obrigada, Rodrigues. Boa noite, muito obrigada. E aí, eu não vou garantir ainda dia de live, certo? Mas eu nas próximas vou estar colocando um postzinho e no Stories e também no feed falando sobre que vai ter a live, certo? Eu ainda preciso ver como é que tá a questão da minha saúde para eu poder voltar com todo o gás. Muito obrigada, de verdade, fico feliz que essas palavras toquem em vocês em algum ponto. Vou salvar essa live, vou deixar tanto no meu perfil, como também eu vou baixar e mandar pro YouTube. Quem não me segue ainda no YouTube, eu tô lá como Lucy Lisboa também. Muito obrigada, muita gente ele falando aqui que vai ajudar bastante pessoas que estão precisando dessa terapia. Sim, e esse é meu ponto. Quando eu sinto muito gratidão, porque muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. E eu quero ser uma pessoa que também vai ajudar outras pessoas a chegar em outros pontos, sabe? Porque se você quer fazer um mundo melhor, não é apontando o dedo. Não é dizendo o que é certo e o que é errado, porque não existe certo e errado na verdade. É você fazendo o seu melhor, é contribuindo com o outro. E aí, quanto mais você contribuir com o outro,
melhor a sua vida e melhor o mundo ao seu redor. Um cheiro, muito obrigada e uma excelente noite a todos.